Você se considera uma pessoa motivada? Você levanta todos os dias disposto a fazer alguma coisa boa em benefício de você mesmo ou das pessoas que estão ao seu redor? Você se considera uma pessoa feliz naquilo que você faz? É sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui, logo após a nossa vinheta tradicional. Aguarde só um instante. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo, seu coach de alta performance para gestão de negócios, empreendedorismo e liderança. E o assunto de hoje aqui é motivação. Ou você se considera uma pessoa motivada? É sobre isso que nós vamos falar ao longo desse vídeo. Mas antes de começarmos, eu vou ficar muito feliz se você deixar aqui o seu like. Não esquece, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, agora é a grande oportunidade, mas não esquece de ativar também o sininho para que você receba as minhas notificações regularmente. Então vamos ao assunto importante de hoje, um assunto muito pertinente nesses tempos difíceis em que nós estamos vivendo, que é basicamente motivação. Para poder me aprofundar um pouquinho aqui nesse vídeo, eu quero fazer algumas reflexões que talvez eu já tenha compartilhado em alguns outros vídeos, ou mesmo para quem está acostumado a ler os meus artigos, que é basicamente a minha história de vida e começa lá no interior do Paraná, numa cidadezinha pequena chamada Lagoa. Eu era conhecido como Gerinho lá no interior. E o meu sonho mesmo era ser escritor. Eu adorava escrever, eu participava de concursos de redação, eu ficava extremamente feliz quando eu chegava em casa e mostrava uma redação para minha mãe, para o meu pai, com nota 10. Eu queria mesmo era ser um grande escritor de livros, queria prosperar por meio dos livros, eu lia tudo que eu via pela minha frente. Mas a realidade é o que ela é, e nem tudo é como a gente quer. Aos 14 anos, basicamente, eu comecei a trabalhar, fui trabalhar numa grande empresa, dos 14 aos 18, antes de eu vir para Curitiba, e basicamente eu abandonei temporariamente este grande sonho de ser escritor. Mas eu até certo ponto achava que aquilo era normal, porque a vida nem sempre caminha como a gente quer. Dos 14 aos 40 anos, eu praticamente embarquei naquilo que a gente chama de a magia do crachá. Eu já falei sobre isso também. Trabalhei em grandes empresas, grandes corporações, disposto a usar sempre um crachá, a utilizar o sobrenome da empresa, e o meu sonho foi sendo adiado. Portanto, aquele sonho original de ser escritor, de viver de livros, de ver de escritas, praticamente ficou estacionado durante 26 anos, até que eu pudesse retomá-lo. Como dizia o grande escritor Ralph Waldo Emerson, que eu sou apaixonado pela literatura do Emerson, leva muito tempo para descobrir o quanto nós somos ricos. A gente tem uma certa dificuldade para entender de tanto que batem na nossa cabeça, que nos dizem o contrário, que nos mandam fazer isso ou aquilo, leva tempo para a gente descobrir o quanto nós somos ricos. Mas eu corri atrás. Eu voltei, eu refleti, eu fui buscar aquilo que de fato residia ou estava adormecido lá no fundo do meu coração e no fundo da minha mente. Eu levei 7 anos para escrever, ou para escrever não, para publicar o meu primeiro livro. Vocês não sabem da alegria, da felicidade que você tem ao publicar um primeiro livro, principalmente quando você não desembolsa nada por isso. É uma coisa simplesmente inexplicável. E não importa qual é a editora, não importa se você vai ganhar dinheiro com isso, não importa se o livro vai vender ou não. O importante é que você conseguiu publicar o seu primeiro livro. E para tudo isso, você precisa de motivação. Acredite, eu sempre me considerei um bom escritor, mas até publicar o meu primeiro livro foram 113 tentativas. 113 envelopes de correio, despesas com SEDEX, cartas para editoras e devolutivas. Não queremos, não é o nosso foco, não é o momento, é outra linha editorial e assim por diante. 113 tentativas, mas eu não desanimei. Ao longo do caminho eu tive enormes decepções. Livros que eu não consegui publicar,
as 113 tentativas que deram em não, cursos ou concursos que eu ganhei de literatura, mas não recebi o prêmio e assim por diante. Mas eu nunca desanimei, eu nunca perdi a minha motivação, eu nunca perdi a minha capacidade de persistência que mais adiante se transformou em resiliência. Apesar de eu não ser conhecido ainda nacionalmente, eu confesso que eu progredi bastante. Isso eu tenho que reconhecer. Eu progredi muito. Afinal, foram 8 livros escritos ao longo dos últimos 15 anos e 3 em coautoria. Alguns venderam super bem e continuam vendendo, outros nem tanto. Não importa. O importante é que eu nunca perdi a capacidade de me motivar, de me automotivar e de reconhecer que, de fato, muitas vezes não basta ser bom, é preciso ser persistente, é preciso ser resiliente, é preciso ser, antes de tudo, uma pessoa que não perde o equilíbrio, a razão, a capacidade de seguir em frente. Eu gosto sempre de levar aqui e de lembrar algumas lições que eu tive com um grande professor, meu professor de MBA, professor Dante Quadros, que brincava sempre em sala de aula. Não existe esse negócio de motiva eu. Você chegar em casa ou levantar todo dia animado, olhar para alguém, para a esposa, para o filho, para os colegas. Motiva eu? Será que você pode me motivar? Eu ando tão down. Isso é muito pobre. A motivação, como diz o nosso grande amigo Dante, é uma coisa que vem de dentro. Ela depende única e exclusivamente de você. Muitas vezes as pessoas podem te ajudar, mas mesmo tendo ajuda, você precisa buscar lá no âmago, lá no fundo do teu coração, aquilo que de fato acende aquela centelha, aquela chama que leva você para um outro patamar, para você não desistir. E não é fácil, já como dizia Emerson, e eu citei aqui, leva muito tempo para descobrir o quanto nós somos ricos. E até que a gente descubra, essa motivação tem que estar o tempo todo sendo ativada, reativada, construída e impulsionada de alguma forma. Não existe esse negócio de motiva eu. Motiva eu é algo muito pobre, decepcionante, algo que não constrói, não te projeta para frente e não faz de você uma pessoa realizadora. Por tudo isso, pelo fato de eu ser uma pessoa que me considera automotivada, eu sou uma pessoa extremamente motivada. Eu gosto, além de ser motivado, de motivar as pessoas. Não existe outra forma de você progredir na vida. Se você não estiver o tempo todo sendo otimista, mesmo que você tenha que colocar planos no papel, tenha que colocar ideias, projetos, tenha que ter ajuda dos amigos e de outras pessoas, a motivação terá que vir sempre de você. Então, com base nisso, eu vou deixar 3 lições bacanas aqui para você, especiais, para que você possa, de alguma maneira, refletir e colocar em prática tudo aquilo que você imagina, porque pode ter certeza absoluta. A motivação é algo que depende única e exclusivamente de você. É simples assim. Então, vamos lá? Lição número 1. Uma pessoa bem-sucedida reconhece a sua responsabilidade em termos de motivação ou de automotivação. Tudo depende dela, porque somente ela tem a chave da sua própria ignição. Essa frase não é minha, é de um empresário norte-americano do ramo hoteleiro chamado Kemmons Wilson. Portanto, repetindo aquilo que nós dissemos anteriormente, nunca se furte de levantar, refletir e pensar todos os dias: o que é que eu posso realizar de bom, o que é que eu posso fazer de bom, o que é que depende exclusivamente de mim. Lembre-se, somente você tem a chave da tua própria ignição. É simples assim. Lição número 2. Vou utilizar aqui uma outra frase do Napoleon Hill, autor de A Lei do Triunfo, e que vale muito a pena você refletir e utilizar até como um mantra a partir de agora. As circunstâncias favorecem os que mantêm os sonhos vivos na mente e mantêm o hábito de caminhar 1 quilômetro extra. Eu já falei aqui no canal sobre esse quilômetro extra. O que é caminhar 1 quilômetro extra? É você fazer mais do que aquilo que você foi pago para fazer. É você caminhar além daquilo que te pediram.
para você caminhar. É você fazer um esforço extra. É você não relaxar e de alguma maneira se manter no foco daquilo que você precisa realizar. Mesmo que você não ganhe inicialmente, num primeiro momento, mas você será recompensado mais adiante. Lição número 3. Eu vou me apropriar aqui de uma outra frase do Ralph Waldo Emerson. Para quem acompanha os meus vídeos aqui no canal, sabe que eu sou apaixonado pela literatura, pela escrita do Ralph Waldo Emerson, um dos maiores pensadores que os Estados Unidos já produziu. E a frase é bem simples, mas de uma profundidade maravilhosa. O entusiasmo é um dos instrumentos mais poderosos que existem para alcançar o sucesso. Quando fizer alguma coisa, coloque toda a sua alma nisso. Coloque todo o seu entusiasmo. Seja ativo, seja enérgico, seja entusiasta. Além de colocar a sua alma nisso, seja uma pessoa otimista. Como diz o próprio Emerson, nada de grande jamais foi conseguido sem entusiasmo. É simples assim. Espero que essas 3 frases, essas 3 lições possam de alguma maneira contribuir para que você recupere o teu vigor, para que você se transforme numa pessoa cada vez mais alegre, entusiasta, enérgica, capaz de realizar sonhos, capaz de ajudar a realizar o sonho dos outros, capaz de fazer as coisas acontecerem todos os dias, em vez de se lamentar, de se atirar sobre a cama, de simplesmente praguejar contra o governo e não ser capaz de fazer algo útil que somente você é capaz de fazer. Gostou do vídeo? Espero que você tenha realmente gostado, que você não esqueça de deixar aqui o seu like, que você possa compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Muito obrigado por confiar no meu trabalho e até o próximo vídeo, se Deus quiser.